Hoje nós vamos falar a respeito do cuidado com o desânimo. Amém? Queridos, muitas vezes nós nos encontramos desanimados. Meu Deus, desanimados com a vida, desanimados com tudo. Olhamos para um lado e não vemos muita coisa, olhamos para o outro e não vemos esperança, olhamos para cima e o sol está quente, enfim. E bate um desânimo no coração. Só que a vontade de Deus é que sejamos pessoas sempre animadas, cheias de júbilo, de alegria, de paz e de satisfação no nosso coração. Hoje nós vamos falar a respeito do desânimo com base na vida do profeta Elias. O profeta Elias viveu por volta do ano 850 a.C., portanto, há quase 3.000 anos atrás. Foi um homem poderosamente usado por Deus. Grandes coisas, coisas maravilhosas, ele fez em nome de Jeová. Elias significa Jeová é Deus, Senhor é Deus, Javé é Deus. Esse é o significado do nome Elias. E naquela época, mais uma vez, Israel estava mergulhada na idolatria, fazendo tudo aquilo que contrariava a vontade de Deus. Israel, mais uma vez, estava mergulhada na perdição, mergulhada em toda sorte de males. Acabe estava iniciando o seu reinado, e o Senhor levanta o profeta Elias para falar àquela nação. Este homem, ele foi usado de uma forma grandiosa pelo Mestre. No entanto, chegou um momento na sua vida que ele perdeu o ânimo, que ele deixou-se levar pela situação e sentou-se à beira do caminho e achava que não tinha mais jeito na sua vida. Amados, nós precisamos aprender com aqueles que passaram por momentos difíceis nas suas vidas, para que assim tenhamos uma vida que seja agradável ao Criador. Amém? Esse homem, amados, ele foi usado de forma poderosa pelo Mestre. Quando nós lemos, por exemplo, em 1 Reis, capítulo 17, versículo 1, vemos que ele profetizou 3 anos de seca. E foram dias difíceis, porque a seca veio. A seca veio, o Senhor honrou a voz do profeta. Vemos ainda que ele multiplicou a farinha e o azeite da viúva de Sarapta. 1 Reis, capítulo 17, versículos 14 e seguintes. Ainda, ressuscitou o filho dessa mesma viúva. 1 Reis, capítulo 17, a partir do versículo 20. Venceu os 450 profetas de Baal. 1 Reis, capítulo 18, a partir do versículo 20. Amados, foram momentos gloriosos. Manifestou o poder de Deus diante dos olhos daquela nação. Ele foi usado de uma forma grandiosa pelo Todo-Poderoso. Mas chegou um momento, amados, em que ele não vigiou o suficiente e deixou que o medo adentrasse o seu coração, que sentimentos que não eram tão bons adentrasse a sua vida, e ele deixou-se tomar pelo desânimo, deixou-se abater, deixou-se levar para uma situação na qual o Senhor não aprova. Muitos dizem que o profeta Elias passou por uma depressão, mas a palavra de Deus não nos dá a entender que ele tinha depressão, mas sim que ele havia sido tomado por um grande desânimo. Ele havia perdido a esperança. Ele achava que estava sozinho sobre a face da terra, quando na verdade o Senhor tinha muitos fiéis, não apenas ele, mas muitos fiéis naquela nação. E com esta palavra de hoje, amados, eu quero chamá-los a atenção para o desânimo. Que jamais possamos deixar que este sentimento encontre lugar no nosso coração. É difícil, irmãos. Nós vivemos num meio muito parecido com Israel do tempo de Acabe. Vivemos no Brasil idólatra, vivemos no Brasil difícil, vivemos no Brasil com toda sorte de dificuldades, com muitos profetas de Baal por aí. Um evangelho conturbado, um evangelho deteriorado, um evangelho apodrecido que é pregado nas rádios, na televisão e confunde a cabeça das pessoas. Mas nós não podemos deixar que
que esta situação nos envolva e tome o lugar de Deus na nossa vida. E quando nós observarmos essa situação, é tempo de prosseguirmos, é tempo de andarmos, porque certamente, irmãos, veremos a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus. E em todas estas coisas, nós precisamos olhar para o Mestre. Se porventura você está desanimado em andar, e hoje é muito comum vermos o desânimo. Estamos desanimados e uma série de situações torna-se comum na vida da gente. É o calor, é o frio, enfim, já falamos tantas vezes a respeito daquilo que provoca desânimo na vida da gente. É a preguiça, a maldita preguiça que cresce no coração. Aí você olha, poxa, eu tenho que andar 500 metros, 1 quilômetro para chegar até a igreja. Não vou, fico em casa. Deus sabe. Enfim, e vamos nos tornando acomodados. Nos acomodamos com a situação. E com tudo isso, irmãos, perdemos a verdadeira comunhão com Deus. Perdemos a verdadeira comunhão. Nós precisamos pagar o preço de servir a Cristo Jesus. Não é um preço financeiro, mas é um preço de fé, de atitude, de coragem. É um preço de ânimo. A Bíblia diz que precisamos ser animados. Tenho ânimo. Nós vivemos, irmãos, em meio a uma batalha espiritual e o nosso inimigo, todo santo dia, ele derrama um caminhão de água gelada sobre a tua cabeça. Ele quer te desanimar. Ele quer fazer você parar. E você olha, mas não faz muito sentido porque o mundo é tão atrativo, eu quero curtir, eu quero aproveitar, eu quero isso, eu quero aquilo. Opa, é o balde de água, o caminhão de água gelada na cabeça que está funcionando. Aí o maligno fala, está dando certo. E passa a investir. E investe ainda mais. Aí aparecem os problemas conjugais, aparecem os problemas financeiros e outros tantos problemas. Eles estão por aí, aos montes. O profeta Elias tinha tantos problemas, mas foi usado poderosamente por Deus. Talvez você olhe para mim e fale, o pastor não tem problemas. Bênção, glórias. Bom que você pensa dessa forma. Aleluias. Mas a realidade não é bem assim. Nós temos problemas e muitos problemas. O problema, irmãos, ele está presente na vida daquele que ama a Cristo Jesus. É uma espécie de tempero na nossa vida. São as provações, as dificuldades, as enfermidades que aparecem. Enfim, os problemas se apresentam com 1000 faces, muitas faces. Nós precisamos estar atentos a todas elas e entendermos que não são fortes o suficiente para nos deter. Amém? Quando o desânimo bater à porta da nossa vida, olha para o Senhor, entenda, não é Deus, não é do Senhor, não é de Deus. Se não é de Deus, eu nem vou falar que é do capeta para não assustar as pessoas. Mas, não é de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor, eu quero clamar que Tu venhas falar conosco, nos dá a revelação da Tua palavra. Senhor, instrua-nos para que possamos aprender, que haja ânimo na nossa vida, Senhor, e que jamais sejamos tomados pelo desânimo, nem tampouco que nós possamos ouvir a voz do inimigo que deseja nos fazer parar. Ó Deus, fala conosco, abençoa-nos. Esse é meu clamor em nome de Jesus. Amém, Senhor. Quero que vocês ouçam 1 Reis, capítulo 17, a partir do versículo 1. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe, tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Esta foi uma profecia dada por Deus, uma profecia que o profeta Elias levou até o rei Acabe, que era esposo de Jezabel. Todo mundo já ouviu falar de Jezabel? Pois é. Não era só ela que era terrível, era um casal terrível, que adorava deuses pagãos, que construíam altares a deuses pagãos. Nós precisamos estar atentos à palavra do Senhor, irmãos, porque o Eterno chama a atenção. Nesse aspecto, o profeta foi usado pelo Senhor para chamar a atenção do rei.
Ele foi até o rei e falou: o Senhor diz dessa forma, eis aí a prova, o Senhor quer que haja uma restauração, que haja uma cura, que haja uma renovação. No entanto, amados, não ouviram a palavra e sabemos que as consequências foram terríveis. 3 anos de secas terríveis. Amados, muitas vezes nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Amados, nós temos a obrigação de ouvirmos a palavra do Senhor. Deus não se cala. Deus fala contigo todo santo dia. Deus fala com você. Quando tu abres a Bíblia, o Senhor fala com você. É a nossa melhor fonte. A melhor fonte que nós temos para ouvirmos a voz do Senhor é a Bíblia. Desejas ouvir a palavra de Deus, ouvir o que o Senhor tem para falar? Leia a Bíblia. Medite na palavra do Eterno, porque assim, amados, nós seremos fortalecidos, seremos alimentados. A palavra é a fonte de alimento para aqueles que querem uma vida verdadeira com Deus. Se você olhar para o Senhor e confiar no Todo-Poderoso, certamente o Senhor virá, moverá de uma forma poderosa na tua vida. E os momentos difíceis, as situações difíceis, estes momentos que estão presentes na nossa existência, na existência de todo mundo, seja sacerdote ou não sacerdote, todos passam pelas provações, passam pelas dificuldades, e nós precisamos olhar para Deus, porque é Ele que nos sustenta, é Ele que nos fortalece. É interessante o apóstolo Paulo. Sabemos que o apóstolo Paulo foi um homem grandemente usado pelo Senhor e nós falamos muito dele. Eu tenho admiração pelo apóstolo Paulo. Lá nos céus quero dar um forte abraço nesse amado, com certeza. Nós vemos, amados, que foi um homem poderosamente usado por Deus, grandemente usado pelo Senhor. Mas em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 10, ele diz: quando sou fraco, então é que sou forte. Ou seja, ele não estava isento das dificuldades que nos são comuns, ele não estava isento dos problemas, ele não estava isento das perseguições, ele não estava isento de nada que nos é comum. Tudo que é comum a nós, talvez ao apóstolo Paulo, foi multiplicado por 10. No entanto, ele também passou, ele também sofreu. E ele afirma de uma forma até emblemática. Ele diz: quando sou fraco, então é que sou forte. Muitos não conseguem entender essa afirmação do apóstolo Paulo. Ele diz: quando estou desanimado, quando estou fraco, quando estou desanimado, eis o momento que eu sou forte. Mas por que o apóstolo Paulo faz tal afirmação? Amados, quando o apóstolo Paulo, ele sentia que o desânimo, que a fraqueza, estava encostando, estava aproximando dele, ele corria para os pés do Senhor. Eis o porquê que ele era fortalecido, eis o porquê que ele diz: eis o momento que eu sou forte. Porque ele não dava guarida, ele não dava lugar para a fraqueza, ele não dava lugar para o desânimo, ele não acolhia na sua vida essas situações. Por que ele não acolhia? Porque ele entendia, irmãos, que não procedia do Senhor. Ele entendia que não procedia de Deus. E nós, muitas vezes, o que fazemos? Eu sei que algo não procede de Deus, eu sei que uma tentação não é de Deus, tentações não são de Deus, Deus não tenta, enfim. Eu sei que Deus não tenta, mas aparece uma tentação na minha vida, seja ela qual for. Aqueles que beberam nos tempos passados, talvez a tentação seja: hoje eu amanheci com a vontade de tomar umas. Acontece isso. Quem fumou, muitas vezes o vício é puxado de 20 anos atrás, aparece assim aquela vontade louca. Aqueles que foram drogados da mesma forma, o capeta ele usa de expedientes que te foram legais no passado, porém situações pecaminosas, para tentar derrubá-lo, fazê-lo voltar atrás. Problemas conjugais, problemas familiares, problemas financeiros. São inúmeros os problemas que surgem. E os problemas vêm com uma força terrível, porque eles vêm para bater. E ele produz, quando acolhido no coração, o desânimo. O desânimo leva ao afastamento do Senhor. E quando afastados, amados, aí não tem mais limites.
as coisas erradas tornam-se comuns. Aquilo que não é de Deus encontra lugar no coração e tudo que é errado vem e floresce. E, lamentavelmente, os frutos das obras são da carne. No entanto, o apóstolo Paulo, nesses momentos em que o velho homem talvez, em que as fraquezas talvez, em que os problemas queriam tomar conta da sua vida, ele não sentava, abaixava a cabeça e ficava, meu Deus, eu não sei o que fazer, sofrimento, não sei o que, aprovação. Não! Ele não fazia dessa forma, ele marchava, ele seguia, era o momento que ele entendia, discernimento, isso chama-se discernimento. Ele tinha discernimento de espíritos, discernimento de situações, e o discernimento o fazia entender que aquilo não era de Deus. E ele rejeitava, e seguia, e caminhava. Esse é um ensinamento que nos é deixado nas Sagradas Escrituras, para que nós possamos entender, amados, que quando essas coisas surgem, possamos levantar a cabeça e marcharmos contra esta situação. Com o profeta Elias, foi a mesma coisa. O profeta Elias, amados, quando ele viu que Acabe, Jezabel e todos aqueles falsos profetas, sacerdotes, levantaram-se contra eles, infelizmente, ele não conseguiu olhar para o Senhor. Ele deixou-se abater pela situação. Ele ficou entristecido com toda aquela situação, mas Deus mostrou o seu poder, Deus mostrou a sua glória. Nós temos uma tendência como pastores a esta situação. Porque nós vemos o poder de Deus, vemos a manifestação nessa igreja. Quantos milagres, quantas libertações. E nós olhamos para a igreja está lá assim, Às vezes isso quer tocar na gente também. É a mesma situação pela qual o profeta passou. Ele olhou para a nação, ele olhou para o reino, e ele viu que Deus havia falado tantas coisas maravilhosas, poderosas, havia feito tantas coisas, porém não havia um retorno, não havia um conserto. E infelizmente, amados, ele não vigiou o suficiente e entrou no seu coração o desânimo, porque não é fácil. Nós temos que nos alimentar com a palavra. E quando ele foi ameaçado de morte por Jezabel, eis aí a situação mais difícil. Ele sentiu-se afetado, ele fugiu, ele não teve ânimo, porque ele estava passando por momentos extremamente difíceis. Eram provações extremamente difíceis. E o seu coração, com certeza, não conseguiu suportar aquela situação. E entrou no coração do profeta Elias o desânimo. Amados, a palavra de Deus é interessante. É gloriosa, porque ela mostra ambos os lados. Ela mostra o homem no poder e na autoridade do Senhor, mas mostra também o seu lado humano, as dificuldades. Poderia ter suprimido e mostrado apenas o lado vitorioso do profeta, mas também mostrou o lado, os momentos difíceis. E esta clareza, essa transparência da Bíblia é para que nós possamos entender que é possível vencer essas situações. Portanto, amados, no meio das situações difíceis e desconfortáveis, olhem para o Senhor. Amém? Não deixe se abater. Segundo tópico, o isolamento de Deus e das pessoas. Quando você está desanimado, não se isole de Deus. Não se isole da igreja. Mas é momento de buscar o Senhor. É momento de cada dia mais estar na presença do Mestre. 1 Reis, capítulo 19, versículo 9 diz: ali entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Elias havia fugido, amados. Quando a situação ficou difícil, ele deixou tudo para trás. Ele fugiu, ele se escondeu numa caverna, ele se isolou. É comum a nós? Muito comum, não é verdade? Quando você está assim muito mal. Ah, pastor, eu não vou na igreja porque a coisa está feia aqui.
Aí você se tranca no quarto. Você não quer ver a cara de ninguém. Tem o telefone, tem o WhatsApp, tem tudo nas mãos. Mas não tem ânimo para mandar uma mensagem. Olha, ora por mim, porque a coisa está difícil. Ora por mim, porque hoje só a misericórdia de Deus. Não tem coragem. Não há ânimo para isso. Quando o desânimo bater na tua vida, é momento de andar no sentido contrário. O profeta Elias deixou um exemplo, e este não foi o melhor. Ele se isolou, ele fugiu, ele não soube esperar no Senhor, confiar na palavra de Deus. Esse é um exemplo para nós, amados. Nós precisamos tomar a decisão certa, no meio do desânimo. E ele vem. Talvez amanhã, você há de amanhecer desanimado que só a misericórdia de Deus. Nesse momento, não te escondas. Não te isoles, não procure uma caverna como o profeta e se esconda lá dentro. Não se isole, mas vai para o joelho. Primeiro, busque Deus, aproxime-se do Senhor. Clame pela misericórdia do Eterno. Ah, mas eu não tenho forças para nada, Amados, Deus não quer que você tenha forças. Não é este o aspecto. É Ele que vence as nossas lutas. Quem vence as nossas batalhas? É Deus. O que é que Ele precisa de nós? A disposição apenas. A disposição, amados. Quando Moisés abriu o Mar Vermelho, o que é que Moisés fez? Pegou um balde e foi lá e foi tirando balde até abrir um buraco no meio do mar? Não. Deus queria apenas a disposição dele para manter os braços erguidos. Só isso, amados. O Senhor fez o resto. Quando você estiver numa situação difícil, apenas erga teu braço e fale para o Senhor: Deus, segura as pontas. Segura as pontas, porque não está fácil. É assim, queridos. Nós não podemos nos isolar de Deus, correr de Deus, nos esconder de Deus. Não dá certo, não deu certo com o profeta Elias, não deu certo com ninguém. Não procure afastar-se do Eterno, mas aproxime-se ainda mais dele, porque Deus é bom, porque a sua graça dura para sempre. O outro aspecto, o profeta, ao invés de procurar os seus, aqueles que eram santos, que eram fiéis ao Todo-Poderoso, diz a Bíblia que o Senhor havia mais 7.000 pessoas que não se dobraram a Baal. Não eram muitos. Tinha alguns milhões de habitantes, porém tinha só 7.000 pessoas fiéis em todo o reino. Mas tinha 7.000 pessoas fiéis. Ele poderia ter recorrido a um desses 7.000 e juntos andarem. Portanto, o isolar-se não é o caminho. E o conselho é que no momento das tuas dificuldades, das tuas provações, em que as coisas ficarem difíceis, corra para o Senhor, ligue para alguém, mande o WhatsApp para alguém, entre em contato com alguém, não te isoles, porque não vai dar certo. Não vai, gente. Não dá certo com ninguém. Tenha um diálogo com Deus. Tenha um diálogo verdadeiro com o Senhor. Converse com o Todo-Poderoso. Fale para Ele das tuas dificuldades, porque o Senhor tem prazer em ouvir. Amém? Amém. Cuidado com o desânimo. Tenha cuidado com o desânimo. Terceiro tópico, deixar de ouvir e principalmente obedecer a Deus. Eis aí uma das raízes. A partir do momento que nós deixamos de ouvir, de obedecer à voz de Deus, estamos fadados ao fracasso espiritual. Servo de Deus não é religioso. Entenda isso, irmãos. Servos de Deus não são religiosos. Não são. Servos de Deus são filhos de Deus. A religião é o seguinte. A religião, você vai à igreja, bate o ponto e volta para casa. Isto é religião. Servo de Deus é aquele que tem comunhão diária, contínua com o Senhor, onde quer que ele esteja. Isso é o servo do Senhor, irmãos, e é esta situação que nós precisamos buscar, porque ela é a ideal para a nossa vida. Nós precisamos nos afastar dessa visão religiosa. Nos afastar dessa visão religiosa.
e a visão religiosa tem matado as pessoas. Mas por que tem matado as pessoas? Eu sou da Igreja Missão Vivos. Eu vou na quarta, na sexta às vezes eu vou e vou no domingo. Tô lá sempre. Mas são 7 dias a semana. 3 dias você vai à igreja. Somando tudo, 4h30 na semana. Se você multiplicar 24 vezes 7, dá umas 150, 160 horas numa semana. E as demais horas? O que você fez? Portanto, a religiosidade não tem valor. Nós temos que ser servos do Senhor, porque quando servos de Deus, não há tempo ruim. Não há, gente. Nós vamos amanhecer o dia com Deus, vamos passar o dia com Ele e vamos dormir com o Todo-Poderoso. 24 horas por dia numa comunhão real, numa comunhão verdadeira com o Todo-Poderoso. Queridos, apesar dos erros que este homem cometeu, mas chegou o momento que ele ouviu a voz do Senhor. E ele obedeceu à voz de Deus. E ele saiu da sua caverna. Ele voltou para o caminho. O Senhor o trouxe de volta e continuou usando o profeta Elias. 1 Reis, capítulo 19, versículo 15. Disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco. E, chegando lá, unge a Azael rei sobre a Síria. E este homem continuou sendo usado grandemente pelo Senhor. Se você tem passado pelos desânimos da vida, procure ouvir Deus. Procure encher o teu coração com aquilo que é de Deus. Não permita, irmãos, que as situações difíceis te façam esconder na caverna. Te leve para a caverna. Mas que nas situações difíceis nós precisamos abrir os nossos ouvidos, cada dia mais, para ouvirmos aquilo que Deus tem para nós. E se nós agirmos assim, não teremos vida de desânimo, não seremos desanimados, mas teremos pessoas animadas com aquilo que é de Deus, coração cheio de júbilo com aquilo que é do Senhor, porque o nosso prazer estará na lei do Senhor, o nosso prazer estará na lei do Senhor. E nela vamos meditar continuamente e vamos vivenciá-la no nosso dia a dia. Irmãos, é preciso muito cuidado com a nossa vida. Até que ponto você tem servido a Cristo? Até que ponto você tem servido ao Senhor Jesus? Será que de fato a nossa vida é de Deus? Será que eu posso abrir minha boca e falar: Senhor, a minha vida é tua? Será que os meus atos provam que a minha vida é do Senhor? Nós temos que estar atentos a toda essa realidade. O profeta Elias, ele havia desanimado. Faltou-lhe o ânimo, mas ele não permitiu que o pecado reinasse no seu coração. Ele apenas escondeu-se. Veja isso. Ele apenas escondeu-se, isolou-se, mas não permitiu que o pecado reinasse na sua vida. E chegou o momento que o Senhor falou, e ele ouviu a voz do Mestre. E aqueles que o assustavam, o Senhor levantou e enviou, e ali ele foi e profetizou a Jezabel e disse, 1 Reis capítulo 21, versículo 23, também de Jezabel falou o Senhor, os cães devorarão Jezabel dentro dos muros de Jezreel. Veja, amados, ele foi até o rei, ele foi até Jezabel e corajosamente ministrou a palavra de Deus, levou a palavra do Senhor, e isso de fato aconteceu com Jezabel. Os dias dessa mulher não foram bons e o final dela foi mais terrível ainda. Mas é preciso estarmos atentos. Não deixe de ouvir a voz do Senhor. Igreja, não deixe de ouvir a voz do Mestre. Estejam atentos à voz do Criador. Procure estar com os teus ouvidos abertos. Gente, esteja com os teus ouvidos abertos. Procure a si mesmo. Eu estou ouvindo a voz do Senhor? Eu tenho conseguido ouvir Deus no meu dia a dia? Mas se eu ouço, eu tenho que viver.
Só é possível ouvir Deus quando nós colocamos em prática a vontade dele. Por exemplo, eu ouço Deus. Minha vida, eu ouço Deus. Mas como é que você prova que tens ouvido a Deus? Os teus atos, as tuas ações, elas estão de acordo com aquilo que Deus quer? Eis aí, amados. Nós temos que estar atentos para que o maligno não te engane, para que o maligno não nos engane, porque muitas vezes nós estamos sendo enganados pelo mal. Eu sou de Deus, mas eu não vivo Deus. Como é que eu posso ser de Deus se eu não vivo Deus? Esteja atento a todas essas coisas para que o nome santo do Senhor seja honrado, seja glorificado, seja exaltado. Amados, a receita para vencermos o desânimo, para que haja ânimo no nosso coração, o ânimo espiritual, é que tenhamos em todas as circunstâncias comunhão verdadeira com o Senhor. Em todas as circunstâncias, comunhão verdadeira com o Todo-Poderoso. E quando os males, quando os problemas chegarem, lembrem do apóstolo Paulo que disse: quando estou fraco é que sou forte. E lembre-se, ele não apenas foi um poeta, não era uma frase poética, quando estou fraco é que sou forte, não era. Era uma frase prática, verdadeira. Quando você estiver fraco, é o momento de correr para os pés de Cristo. É o momento de buscar o Senhor, de viver Deus com todas as tuas forças, com todo o teu vigor. Amém, igreja? Oh, glórias! Nós vamos sentir desânimo na nossa vida? Sim, vamos. Somos humanos, estamos totalmente suscetíveis ao desânimo. Estamos. Talvez amanhã você amanheça extremamente desanimado. Mas o que você aprendeu hoje é que não deve dar lugar a ele. Não deve se isolar. Não deve, amados. Nas situações difíceis, desconfortáveis, busque Deus. Busque a presença do Mestre. Não é se escondendo numa caverna, se escondendo de Deus, se escondendo das pessoas que você há de encontrar a solução para os momentos difíceis. E procure ouvir a voz do Senhor. Obedecê-lo, praticar a sua vontade, e dessa forma certamente serás liberto, restaurado, e o Senhor há de restaurar, renovar as tuas forças e fazê-lo voar como águias. Oh, glórias! Fazê-lo voar como águias. Esta é a promessa de Deus para cada um de nós. Amém, amados? Igreja, vamos orar então, clamando para que o Senhor plante esta palavra, crave esta palavra em nosso coração. Senhor Deus, eu quero clamar que Tu venhas mover de forma grandiosa na nossa vida. E que na simplicidade desta palavra, meu Deus, nós sejamos edificados para a Tua honra e para a Tua glória. Que este ensinamento fique gravado no nosso coração. Para que nos momentos das dificuldades, das provações, do desânimo que tenta nos destruir, possamos olhar para Ti e deixar-nos fortalecer por Ti, Senhor. Abençoe a cada um desses que hão de ouvir esta palavra, que sejam edificados para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Aleluias. Mensagem 897.